Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto e último vídeo antes do evento. Então, hoje a gente vai falar sobre perspectiva e eu vou mostrar para vocês alguns conceitos básicos e como vocês podem ir da geometria simples até um objeto mais elaborado ou até uma edificação. Então, a gente vai trabalhar tanto com a perspectiva de um ponto quanto de dois pontos. E eu vou começar dividindo a minha folha pra gente fazer os exercícios. E eu preferi trabalhar na vertical para fazer esses nossos experimentos de hoje, tá? Então, vou trabalhar aqui na vertical com vocês. Então, a gente vai começar trabalhando a perspectiva com um ponto de fuga. Então, a gente vai começar trabalhando a perspectiva com um ponto de fuga. E eu vou marcar primeiro a linha do horizonte. Então, a gente sempre começa fazendo a perspectiva marcando a linha do horizonte. E o que é essa linha do horizonte, gente? Ela é a separação entre a terra e o céu, o mar e o céu. É aquela linha que divide mesmo o horizonte nas fotos que a gente vê. E também é a altura do olhar do nosso observador. Então, eu vou desenhar um olhinho aqui. E vou escrever a altura do observador para vocês anotarem aí também. Então, nada mais é do que a altura do nosso olhar, tá, gente? Vou deixar o olhar marcado aqui também. Então, na perspectiva com um ponto de fuga, a gente tem uma face que ela é 2D. E o que isso significa? Ela não tem convergência. Vocês já vão entender como isso funciona. Então, eu marquei o meu ponto de fuga aqui, o meu PF. E eu vou marcar várias faces bem de frente com o meu olho. Como a gente já trabalhou formas básicas nas outras aulas, então eu vou fazer aqui vários retângulozinhos. E eu vou trabalhar um retângulo acima da linha, um retângulo abaixo da linha e um retângulo no meio da linha, para vocês verem as diferenças, tá? Então pronto, feito essas nossas faces básicas, a gente vai mandar essas intersecções lá para o nosso ponto de fuga e vai marcar a nossa profundidade. Então, eu vou fazer isso com todos os meus elementos. Então, eu marquei aqui. Em cima, a gente vê, lembra da questão da altura do olhar? Então, eu vejo de baixo para cima, tudo que tá acima da linha do horizonte, e vejo de cima para baixo, tudo que tá abaixo da linha do horizonte, tá? Então, por isso que o meu cubo tá com o topo aparecendo. E quando a gente tem nosso objeto no meio, não aparece nem a parte de baixo, nem a parte de cima. Então, às vezes as pessoas se confundem quando o objeto está no meio e não entendem muito bem o que está acontecendo. E é isso aqui, ó. Então, nesse caso, como a nossa geometria está deslocada do ponto, aparece só a lateral. Inclusive, se a gente desenhar aqui deslocado do ponto, não estando centralizado, como está esse objeto aqui, ela vai aparecer a face de baixo e a lateral. Então, acho legal vocês compreenderem essas várias formas de posicionar o objeto em relação ao ponto. Então, aqui eu tenho abaixo, tenho acima e ao meio. Então, eu sei que parece um conceito bem básico, tá, gente? Mas você saber disso aqui vai dar muita diferença para você não se confundir quando você estiver desenhando, tá? Você saber o comportamento do objeto em relação ao ponto e em relação à linha do horizonte. Isso é importantíssimo. E agora a gente vai utilizar esse mesmo conceito, mas com a perspectiva de dois pontos. Então, eu vou marcar a minha linha do horizonte. A gente sempre começa marcando a linha do horizonte. Mesma coisa, ela significa o nosso olhar, a altura do olhar do observador. Eu vou marcar aqui o meu PF1 e aqui o meu PF2. Então, a gente tem dois pontos. Chama de dois pontos porque a gente tem duas faces em convergência, então não é igual a de um ponto de fuga. A gente não tem como posicionar assim o objeto de frente com o nosso olho. Então, o que basicamente a gente vê? Nós vemos quinas, então eu vou desenhar aqui, ó, uma quina acima da minha linha do horizonte, uma quina abaixo da minha linha do horizonte e uma quina ao meio, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Mandar essas intersecções lá nos nossos pontinhos. Então, eu vou fazer um de cada vez, ó. Vou mandar esse que tá lá em cima, vou mandar pro PF2, acho a profundidade, linhas verticais retinhas, 90 graus, jogo essa intersecção lá e cruzo e jogo aqui. Então, assim como aconteceu ali no PF1, como tá acima do olhar do meu observador, eu vejo de baixo para cima o meu objeto. Agora, eu vou fazer com a parte de baixo. Então, vou jogar no PF1, jogar no PF2, jogar lá, achar a profundidade, cruzar o ponto.
Então, aqui a gente vê o topo, assim como aconteceu ali na perspectiva de um ponto. E é claro, né, gente, que tem muitos mais conceitos que envolvem a perspectiva de um ponto e 2 pontos, tá? Eu consigo explorar isso muito melhor lá dentro do curso. A gente tem um módulo só voltado para isso, que a gente analisa imagens, como que funciona em cada contexto, as edificações principalmente, né? Só que esse exercício aqui já é um pontapé inicial muito bom para você entender as diferenças de cada perspectiva e quais são os elementos básicos que você precisa pensar quando você for desenhar, tá bom? Então, às vezes você vai tentar e você vai achar um pouco mais complexo, mas isso é normal, tá bom? Porque tem outros componentes aí, outras peculiaridades que a gente explora, que faz diferença também na hora de montar uma cena completa. E agora a gente vai para o nosso objeto do meio, então eu vou jogar no ponto de fuga 2 e aqui no ponto de fuga 1. E aí eu acho a profundidade, ó, como aconteceu ali no nossa perspectiva de um ponto de fuga, eu não vejo nem a parte de baixo nem a parte de cima, porque nosso objeto tá no meio, tá? Então, ele tá no meio da linha do horizonte, não vejo nem abaixo nem acima. Se você pegar um objeto e ficar posicionando diante do seu olhar, você vai perceber isso. Inclusive, no curso, para trazer completa toda essa análise de perspectiva de um ponto, 2 pontos, a gente analisa imagens, vocês conseguem ver com profundidade como que funciona no dia a dia, para vocês acharem o ponto de fuga, identificarem as faces. E também a gente trabalha com vários cubinhos, que a gente fica vendo até a questão de sombra e também a questão do posicionamento do observador em relação ao objeto, tá? Então, é um teste legal até para vocês fazerem aí. A perspectiva, ela exige um pouquinho mais de profundidade, mas esses elementos aqui que eu separei realmente são um pontapé para você entender o que você tá fazendo quando você começa seu desenho em perspectiva, e é muito importante levar tudo isso em conta, tá certo, gente? Então, pronto, a gente trabalhou aqui com geometria básica, como sempre, pra gente começar a dar os passos aí para fazer coisas mais elaboradas. Então, fechando essa parte, agora a gente vai desenhar objetos usando essas duas perspectivas. Então, a gente vai começar com a perspectiva de um ponto. Eu vou marcar aqui a minha LH, a minha linha do horizonte. E eu vou marcar aqui o meu ponto de fuga. Então, eu vou marcar aqui meu ponto de fuga bem no meio, meu PF. E a gente vai começar desenhando uma mesa. Então, eu vou marcar da mesma maneira que eu marquei o cubo. Vou marcar aqui a proporção de uma mesa. Bem de frente com o meu olho, vou jogar lá no meu ponto de fuga. E aí, eu tenho aqui o meu cubo. E aí, como que eu transformo isso numa mesa? Eu vou começar pelo tampo da mesa, a gente começa a adicionar detalhes utilizando toda a estrutura da perspectiva. Então, vou jogar essas intersecções lá no meu ponto e vou descer retinho, ó, e vai aparecer só o pezinho aqui, ó, só o fundinho do pé. E aí, eu engrosso os pés da frente também. E aí, eu tenho aqui a minha mesa, posso usar inclusive essa projeçãozinha aqui para fazer uma sombra. E desenhar um objeto aqui em cima, ó. As florzinhas, algum objeto específico. Então, a gente tem aqui uma mesinha. Dá pra gente fazer uma estrutura na mesinha também. Utilizando a perspectiva. Então, a gente tem aqui uma mesinha utilizando a perspectiva com um ponto de fuga. A gente pode desenhar também uma caixa aqui deslocada. Então, vou desenhar a parte da frente da caixa. Jogar as intersecções lá no meu ponto. Vocês podem desenhar maior, tá, gente? Eu acho, inclusive, que seria legal vocês separarem uma folha para cada tipo de perspectiva. A gente joga lá também, ó. Deixa eu ver só um pouquinho da parte de baixo, ó. Aí eu vou marcar aqui a tampa. Jogo lá no meu ponto. Marcar aqui os detalhes da minha caixinha, marcar a parte de baixo. Fazer uma caixinha listradinha. E eu posso, inclusive, desenhar uma casa, né, gente? Então, eu vou fazer o meu objeto aqui no meio da visão do observador, que geralmente é a maneira que a gente vê, né? Então, se tem um pé direito de 3 metros, é no meio. Uma pessoa de 1,50, 1,70, tá? Então, eu vou desenhar aqui a forma básica e depois vou mandar lá no meu ponto. Repetir a angulação, lembra que a gente fez esse exercício também. Então, eu tenho uma casinha, vou fazer uma portinha, ela tá no plano da frente, então ela vai ficar retinha com o meu olho também.
Vou desenhar uma pessoinha aqui. Uma casinha, fazer uma janelinha. Uma casinha bem prezinho, né, gente? Bem ensino fundamental, saudades. Então, a gente pode fazer, inclusive, uma árvorezinha aqui, usando aquele princípio do triângulo, ó. Já venho trabalhando aqui um pinheirinho. Trabalho algumas outras vegetações. A gente dá uma complementada nessa casinha aqui. Então, eu posso fazer tanto objetos mais simples e, claro, edificações, né? E aí, a gente trabalha dessa forma a nossa LH para fazer as nossas perspectivas de edifício. Então, agora eu vou fazer essa mesma ideia, mas utilizando a perspectiva com 2 pontos. Então, eu vou marcar aqui a minha LH. E como eu já expliquei para vocês, quando a gente tá trabalhando com a perspectiva com 2 pontos de fuga, a gente trabalha com quinas. Então, eu vou desenhar essa mesma mesa, tá? Vou desenhar ela aqui, ó, fazer a quina dela. Vou jogar no PF1, no PF2. Deixa eu escrever PF1, PF2. Marcar a profundidade, joga lá no PF1. E eu jogo a quina lá no PF2. Então, eu tenho o meu cubo, a mesma coisa que a gente fez no nosso exercício passado, mas vou transformar em uma mesa. Então, sigo as angulações aqui. Para eu achar o pezinho do fundo, jogo lá, desço, ele vai aparecer aqui. Coloco o vasinho de flor. Essa ficou mais uma mesinha de centro, né, gente? Porque ela ficou mais baixinha. Então, eu vou fazer o vasinho aqui. E aí, a gente tem a nossa mesinha e dá pra fazer o mesmo esquema de sombra, ó. E aqui a gente vai desenhar um banquinho. Eu ia desenhar outra coisa, gente, mas eu decidi desenhar um banquinho. E é mais elaboradinho, então eu vou fazer a quina, vou fazer o mesmo processo de achar primeiro a minha forma básica, ó. Então, acho a profundidade dela. Jogo lá e cruzo. Então, achei aqui minha forma básica, vou começar a colocar detalhes seguindo essas angulações, aproveitando a minha base geométrica. Vou jogar lá, ó, então acho aqui o assento no meu banquinho, eu tô vendo ali de baixo pra cima. Então, é um posicionamento que a gente não colocaria geralmente um banco, né? Porque geralmente a gente vê ele ou no meio da linha do horizonte ou abaixo. Mas vou aproveitar para fazer também os pezinhos mais ornamentados, ó. Então, eu já venho deixando mais bonitinho. E, ó, o meu pezinho do fundo vai estar mais ou menos por aqui. E é isso, ó. Então, aqui eu tenho um banquinho bonitinho, tá? Geralmente a gente não ia ver ele voando assim, né, gente? Um banquinho. Mas só pra mostrar pra vocês que a gente pode transformar um cubo no que a gente quiser, eu queria mostrar essa visão de cima pra vocês. E também a gente tem como usar essa nossa visão de observador, que o objeto ele não está nem abaixo nem acima, então a gente fica com essa visão intermediária. E aí eu fiz essa quina maior pra gente fazer um edifício. Então, vou jogar o PF1 no PF2. Vou marcar a profundidade. E vou fazer aqui algumas marcações para parecer que é um edifício. Vou dar um pouquinho, fazer aqui algumas repetições, ó. E aí, a gente vem trabalhando algumas janelinhas. E esse é um desenho bem conceitual, tá, gente? Pra vocês brincarem, vocês entenderem como que funciona a perspectiva. É bem solto mesmo, não tem pressão, né? Eu acho legal trabalhar assim, pra vocês não sentirem que estão fazendo um desenho super elaborado, que precisa estar incrível. É só pra vocês terem noção de como funciona a técnica, tá? Vou colocar um coramento, ó, nesse edifício. E a gente deixa uma face mais escurecida, como a gente viu também no nosso teste de valor. Dá pra gente criar um céu. A gente cria uma ideia bacana de fundo também para esse nosso edifício. E tudo com forma básica, ó. A gente vai criando e vai desconstruindo. Então, é possível você desenhar o que você quiser, você partindo de forma simples. Isso que eu quero que fique claro pra vocês, tá?
Bom, gente, então é isso. Acho que agora vocês estão super aquecidos para ir para as aulas do workshop. Foi maravilhoso passar essa semana com vocês. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, na primeira aula do workshop Transforma Suas Ideias em Croquis. Então, até lá!